Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre um tema aqui muito importante para a preservação da cultura indígena, os museus e centros de educação indígena. Então, esses espaços, eles têm um papel essencial na transmissão de conhecimento, tradição e saberes dos povos indígenas, funcionando como um lugar de aprendizado e de valorização da cultura. Então, além de preservar a história, esses locais ajudam a fortalecer a identidade das comunidades indígenas, promovendo um ambiente de educação que respeite e valorize as tradições ancestrais. Os museus indígenas não são apenas lugares onde os objetos antigos são guardados. Eles são espaços vivos, onde as tradições continuam a ser praticadas e ensinadas. Em vez de mostrar apenas o passado, esses museus mostram como a cultura indígena continua a ser relevante no presente. Eles permitem que os povos indígenas se orgulhem de suas origens e que o público não indígena conheça mais sobre as culturas indígenas. Isso é importante para promover o respeito e o entendimento entre diferentes povos. Já os centros de educação indígena são locais onde os alunos podem aprender tanto os conhecimentos acadêmicos quanto os saberes tradicionais de suas comunidades. Esses centros, eles integram os conteúdos formais de educação com os conhecimentos que fazem parte do cotidiano das comunidades indígenas, como o uso da língua materna, os mitos e histórias tradicionais e também as práticas sustentáveis de manejo da terra. Assim, os jovens indígenas têm a oportunidade de aprender sobre sua cultura e, ao mesmo tempo, se preparar para os desafios da vida moderna. Um aspecto essencial desses espaços é a preservação da língua indígena. Muitas línguas indígenas correm o risco de desaparecer e tanto os museus quanto os centros de educação têm a missão de manter essas línguas vivas. Isso é feito através do ensino da língua materna e do uso dela nas atividades diárias. Quando os alunos aprendem sua língua, eles também estão aprendendo sobre sua cultura, seus costumes e suas tradições, o que fortalece o orgulho por suas origens. Nos centros de educação indígena, o ensino sobre o meio ambiente é também muito importante. Então, as comunidades indígenas, elas têm um conhecimento profundo sobre a natureza e sobre como utilizá-las de maneira equilibrada. Esses centros, eles ensinam os jovens a respeitar o meio ambiente e a manter as práticas sustentáveis que seus antepassados sempre utilizaram. Essa educação ambiental é essencial não apenas para preservar a natureza, mas também para garantir que as futuras gerações possam continuar vivendo de maneira sustentável. Os museus e os centros de educação também são locais, de troca de conhecimento entre indígenas e não indígenas. Então, quando pessoas de fora das comunidades visitam esses espaços, elas têm a chance de aprender sobre a cultura indígena e de valorizar as tradições desses povos. Essa troca é muito importante para reduzir o preconceito e aumentar o respeito pela diversidade cultural. Ao mesmo tempo, os povos indígenas podem compartilhar suas histórias e mostrar a força de sua cultura. Um outro ponto importante aqui, pessoal, é que os centros, esses centros, eles ajudam a formar líderes indígenas. Ao aprenderem sobre sua história, suas tradições e seus direitos, os jovens indígenas se tornam mais preparados para defender suas comunidades e seus territórios. Eles entendem a importância de preservar suas terras e suas culturas e estão prontos para lutar contra ameaças como o desmatamento e a perda do território. Assim, esses centros não são apenas locais de ensino, mas também de fortalecimento da identidade e da liderança indígena. Os museus e centros de educação também têm uma missão de registrar, de preservar as tradições orais das comunidades indígenas. Muitas histórias, mitos e saberes são passados de geração em geração através da fala, e esses espaços eles garantem que essas tradições sejam preservadas. Ao gravar ou documentar esses conhecimentos, os museus e centros, eles ajudam a garantir que eles não se percam com o tempo,
mantendo viva a memória e a cultura das comunidades. A arte indígena também tem um papel de destaque nesses locais. Os museus exibem trabalhos de artistas indígenas, né, e mostram como a arte é uma parte importante da cultura dessas comunidades. A arte não é apenas uma forma de expressão, mas também uma maneira de preservar e transmitir conhecimentos. Nos centros de educação, os jovens aprendem a valorizar a arte, as suas comunidades e a usar habilidades artísticas para manter as tradições vivas. Certo, pessoal? Encerramos então a nossa aula de hoje sobre museus e centros de educação indígena. Até a próxima aula. Até mais.